Bom dia a todos, vamos começar a nossa aula. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Sara Siqueira. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Alunos que entregaram as atividades de poríferos. Walter, sétimo A. Sofia, as duas. Bom dia, Luísa. Júlia. Eu pus Júlia P. Paturalski, né? Lucas Belucci, Manuela, sétimo A, Matheus Medrado, Sara Siqueira, Rafael Marques, Vitor Serra, Micaele, Guilherme Bispo e Arthur Bispo. Foram os alunos que me entregaram, certo? Tudo bem? Estes daqui têm nota de porífero, certo? Pro, o do porífero era para te enviar essa semana, né? Era até segunda-feira. Ô, Pro, eu te mandei e você visualizou. Foi no... Ai, Helena, ontem eu fiquei olhando, por isso que eu falo para o WhatsApp. Eu mandei Não, tudo bem, eu lembrei. O que é que acontece? Eu fui até o final, não achei vocês. Aí eu não dei a nota aqui, mas eu vou olhar. O WhatsApp, gente, eu recebo tanto WhatsApp, tanto, que eu fui procurando, fui até o fim com os alunos e não encontrei. Aí eu não dei baixa, mas eu vou olhar. Então é Helena e Alan, né? Sim. Tá bom. A Pro vai olhar e vai ficar tudo certinho. Também chegou a visualizar. Sabe o que eu tenho que fazer? Não visualizar. Porque às vezes eu clico sem querer e eu estou em algum lugar. Aí eu clico sem querer, depois eu falo, depois eu anoto. Aí eu já cliquei, já ficou marcado e eu não dei a nota, entendeu? Nossa, tá tão quente aqui. Ô, Pro, eu achei estranho que você visualizou e não falou nada. Aí eu falei, ela deve ter entrado e saiu e aí agora perdeu. É isso mesmo, porque eu sempre coloco alguma coisinha, né, Helena? Sim, E se aí eu avisa não, se aí eu não der coloquei, eu certo. deveria. Com certeza eu estava em algum lugar, eu olhei e falei, não é para ver isso agora. Aí acabou causando esse problema. Então, Helena e Alan, eu vou olhar, tá bom? Não fiquem tristes. Não chorem. Eu vou anotar aqui. Ver Helena e Alan. Bom, vamos para os nossos artrópodes, né? Na aula passada nós vimos que os artrópodes são aqueles seres que possuem patas articuladas. Vimos alguns exemplos, falei, só para relembrá-los, falei que os artrópodes possuem patas articuladas, que possui o exoesqueleto, que é aquela estrutura externa que permite com que o animal tenha estrutura. Porém, esse exoesqueleto tem um probleminha aí. Qual é o problema do exoesqueleto? Quem sabe me dizer? Que ele limita o crescimento e não deixa um animal se reproduzir. Muito bem. Ele limita o crescimento principalmente. Então, o que que acontece? Numa época de crescimento, o que que o animal faz? Solta o exoesqueleto. Solta o exoesqueleto. Esse processo é chamado de muda ou equidise, certo? Quando ele libera o exoesqueleto, ele cresce, ele se reproduz, depois forma-se um novo exoesqueleto. O grupo dos artrópodes é o maior grupo que existe, né? Então, olha lá, nós já vimos os insetos, que é a maior classe do grupo dos artrópodes. Lembra que eu até comentei que tem tanto inseto no mundo que ainda existem pesquisas para conhecer todos os insetos, né? Então, olha lá, pessoal, nós já vimos cabeça, tórax e abdômen bem dividido, 3 pares de patas, um par de antenas, olhos simples e omatídeos. Os olhos simples, eles só captam luminosidade. Os omatídeos permitem que o animal enxergue, tá bom, gente? E aí vocês podem perceber 2 pares de asas. Tudo bem? Essa estrutura dos insetos nós já tínhamos visto. Agora, nós vamos falar dos crustáceos. Quem são os crustáceos? Só para vocês verem aqui, ó. Camarões, siri, caranguejo, lagosta, todos. Este daqui, ó, tá errado, proviu depois que baixou. Isso é um aracnídeo, não está aqui, tá? Então, aqui, quem são siris, caranguejos, camarões, lagostas, esse aracnídeo aqui é um invasor. Tem certeza? Porque às vezes esse aracnídeo aí, que eles são parecidos. Eles são, mas eles são aracnídeos, Alan.
É uma Tá, classe mesmo que que chama viva no fundo do mar? aracnídeos. Hã? Mesmo que viva no fundo do mar, porque tem uns bichos que Não, o parecem que umas vive no aranhas fundo mesmo. do mar, tem a aranha do mar. Ela é outro grupo. Ela é dos Ah, tá. equinodermos. Agora aqui, ó, eles até pode ver que é um desenho, ó, ele colocou crio, que é um crustáceo. Ele foi colocando o nome, ó, e aqui está escrito spider. Então, a aranha não faz parte deste grupo, certo? Apenas siris, caranguejos, lagostas, camarões, estes sim fazem parte deste grupo, certinho? Tanto que eu vou apagar aqui, porque eu não gostei dessa imagem, que tem um invasor aí nessa imagem. Pessoal, este daqui é o nosso crustáceo. Como nós conseguimos aqui analisar as partes? Primeiro, a cabeça, ela é fundida com o tórax. Você não vê aquela divisão como você consegue ver na formiga, cabeça, tórax e abdômen. Tanto que é chamado de cefalotórax, ó, a união do cefalo, do encéfalo, com o tórax. Então, esta união forma-se o cefalotórax e o abdômen, certo? Pessoal, então, tanto os aracnídeos quanto os crustáceos, eles possuem essa parte estrutural maior, porque é a união da cabeça com o tórax, recebendo esse nome de cefalotórax, tá? Então, Ricardo, a aranha do mar, ela não faz parte, a Pro entendeu a pergunta dele. A aranha do mar, ela é um equinodermo, ela não faz parte nem de artrópode, nem de aracnídeo. Ela é outro tipo, outro grupo. A Pro entendeu, tem uma aranha assim do mar, tá bom? Ela tem essa estruturazinha pequena e esses braços longos, mas ele não é articulado. Então, olha lá, pessoal, cefalotórax e abdômen. Bom, eles possuem 2 pares de antenas. Eles possuem essas antenas bem longas e essa anteninha curta aqui, muitas vezes classificadas como antênulas. A mesma função das antenas dos artrópodes. Essas antenas, elas são sensoriais, tá? Sempre é um órgão sensorial, porque a antena, ela toca. Eles vão movimentando a antena e eles tocam com a antena para eles sentirem ali o ambiente. É chamado de rostro essa estrutura onde estão presentes aqui, ó, o olho e o aparelho bucal, certo? Pessoal, as patas, não dá para classificar a quantidade de patas, porque eles possuem muitas patas, ó. O camarão, por exemplo, ele possui 5 pares de patas torácicas, fora as patas natatórias. Então, eles falam assim, ó, de 5 a 8 pares de patas. Eles possuem muitas patas, né? Então, assim, os crustáceos são os únicos que não possuem uma quantidade de patas definidas. Nós vimos que os insetos possuem 3 pares de patas, e os crustáceos possuem mais de 5 pares de patas, certo? Tudo bem? E esse abdômen aqui, o abdômen é sempre onde estão as vísceras, os órgãos internos de todos os artrópodes. Então, tanto nos insetos, quanto nos crustáceos e quanto nos aracnídeos, toda a estrutura, todos os órgãos estão aqui presentes no abdômen. Certo, gente? E esse telso aqui, somente lagostas e camarões que possuem, que é uma estrutura que tem também, que é uma estrutura sensorial, só do camarão e da lagosta, certo? Tudo bem? Então, assim, respiram da mesma forma. Os que estão na água respiram por brânquias, possuem estruturas branquiais que abrem para fazer as trocas gasosas, umas estruturas assim, eles falam em forma de estilete, tem umas estruturas para poder respirar. Os artrópodes que vivem em ambiente terrestre respiram por traqueias, nós já falamos isso na aula passada, que são túbulos, vários túbulos que eles possuem ao longo do corpo, e eles captam o oxigênio e ali fazem as trocas gasosas. Elas são realizadas em cada túbulo desse, certo? Sistema digestório completo, boca e ânus. Possui suco digestório, já possui a capacidade de fazer a digestão numa cavidade digestória e absorver para as células, já possui um sistema circulatório, né, diferente lá dos plateumintes, dos nematódios, já possui um sistema circulatório, um sistema excretor, ele já possui todas as estruturas de um corpo do nosso corpo, por exemplo, mas bem mais simples, menos complexo. E possui 2 gânglios cerebrais, como os anelídeos.
né? Já possui gânglios cerebrais que passam por todo o corpo. É um cordão nervoso, começa na estrutura do cefalotórax e ele desce por todo o corpo do animal, sentindo, eles possuem a capacidade de sentir sensações. Tem gente que me pergunta, artrópode sente dor? Sente, mas não sabe, porque eles não têm percepção. Eles sentem, mas não pensam. Então, por não ter essa característica, eles sentem. Você pegar, por exemplo, você mata o camarão, pica a minhoca, ela sente dor, mas ela não sabe, certo? Esse é o normal. Alguma dúvida em crustáceos? Gente, todos os artrópodes se reproduzem de forma sexuada, com fecundação interna, né? Coloca o material genético dentro do corpo da fêmea. Estes animais, eles precisam esperar a fêmea trocar o exoesqueleto para eles poderem se reproduzir. O siri é muito interessante. Ele, quando a fêmea está para trocar o exoesqueleto, ela libera um feromônio, ela libera um cheirinho. O siri, o caranguejo, ele fica ali, ó, pertinho da fêmea, esperando ela trocar o exoesqueleto. Quando o exoesqueleto se solta, ele pega e puxa, ele ajuda com as patas dele, ele puxa o exoesqueleto da fêmea, arranca, ajuda a arrancar, e ali ele se reproduz com a fêmea. Porque ele só pode se reproduzir naquele momento. Depois, logo nas primeiras horas, ela já começa a formar uma carapaça, já começa a endurecer e ele não consegue mais reproduzir ali, certo? Isso é muito comum nos crustáceos. Eles precisam perder o exoesqueleto para conseguir se reproduzir. Quando, acho que foi o Alan que citou, eles precisam perder o exoesqueleto para reproduzir, nem todos. Os insetos, por exemplo, eles se reproduzem sem a perda do exoesqueleto. A borboleta, sem a perda. Eles possuem algumas características interessantes. Por exemplo, a borboleta, nós vimos na aula passada os passos lá da metamorfose. Quando ela está saindo do casulo, ela sai uma borboleta que nunca reproduziu com ninguém. Essa borboleta é a borboleta que os machos estão esperando para reproduzir. Eles não chegam perto de uma borboleta que acabou de ser copulada. Então, o que eles fazem? Eles ficam perto do casulo. Quando a borboleta rompe o casulo, ali ele já se reproduz com a borboleta que nem rompeu as asas direito, ela nem se desenvolveu total. Ela saiu do casulo, o macho já reproduz ali, já copula com essa borboleta e deixa um perfume, um feromônio que nenhum outro macho se aproxima dela. Para garantir, por que isso? Para garantir que aquele tipo de reprodução vai gerar filhotes daquele macho. Então, esse é garantir a perpetuação da espécie, certo? Então, os insetos que já foram copulados, dificilmente são copuladas novamente, as fêmeas principalmente, certo? Alguma dúvida? Então, vamos para os aracnídeos. Quem são os aracnídeos, pessoal? Olha lá, escorpiões, aranhas, carrapatos e ácaros. Até peguei uma imagem aqui, ó, de um carrapato e de um ácaro, maior para vocês. Aqui. E o ácaro, nós não conseguimos ver? Não. Os ácaros, eles são responsáveis por isso aqui, ó. Nariz ruim, alergia, né? E olha que eu tiro pó, porque aqui em casa todo mundo é alérgico. Mas os ácaros, eles estão presentes em todos os... Tudo que tem pelinho, tudo que é alérgeno, os ácaros estão presentes, né? Então, por exemplo, cortinas, ursinhos de pelúcia, roupas de lã, muito tem que se usar. Às vezes você percebe o seguinte, esfriou. Aí você vai lá pegar aquele seu cobertor peludinho, aí você se cobre, espirra, é ácaro, né? Mas tem como se livrar totalmente dos ácaros? Não. O problema é o seguinte, os ácaros estão presentes. Os ácaros estão presentes até na nossa pele. Os ácaros estão presentes no nosso cabelo. O problema é quando a quantidade destes ácaros, ela excede o, entre aspas, normal, porque nós não conseguimos viver sem a presença deles. Não tem como eliminar os ácaros. Porém, quando ele excede a quantidade, ele provoca problemas respiratórios. Nós temos ácaros até nos pelinhos do nosso nariz. Temos ácaros em todos os lugares. Agora, tem pessoas mais sensíveis a este ácaro. Não pode ter cortina, não pode ter ursinho de pelúcia, não pode ter nada. Porque senão a pessoa começa a espirrar, ter problema alérgico, fecha a glote, tudo mais. São problemas mais alérgicos, né? Mais graves que outras pessoas. Então, não adianta falar assim, eu tenho alergia a ácaro. O mundo tem. Todo mundo tem alergia a ácaro.
É que quando passa aquela quantidade de ácaros, nós começamos a sentir essa presença. Por isso que é tão importante, está mudando o tempo, pega o seu edredom, pega o seu cobertor, lava, coloca no sol, o sol mata o ácaro. Ah, mas estava limpinho, eu guardei limpinho, coloca no sol. Quem tem secadora, coloca na secadora, que atinge a quantidade de graus que mata o ácaro, certo? Então, olha lá. Vamos conhecer a estrutura de um aracnídeo. Gente, os aracnídeos aqui, ó. Os aracnídeos também possuem cefalotórax e abdômen. Você consegue perceber o seguinte, ó, o cefalo, a cabeça, ela é fundida com o tórax, por isso que é dito cefalotórax, e possui o abdômen. Alguns aracnídeos possuem ainda o pós-abdômen, né? Que é o caso, por exemplo, do escorpião. Deem uma olhadinha, ó. Ele possui cefalotórax, o abdômen e o pós-abdômen, certo? Isso é uma característica apenas do escorpião. Bom, quais são as estruturas das aranhas? Dos aracnídeos, me desculpem. Eles possuem vários pares de olhos. As aranhas, elas podem ter até 8 pares de olhos. Interessante, você vê aquela aranhazinha na parede, você nem imagina, não são todas, que elas possuem olhos espalhados assim, ó, por toda a cabeça. Algumas possuem só um par de olhos simples, mas elas podem possuir vários olhos. Por isso que existem aranhas que pulam para trás, que pulam para o lado, porque elas conseguem enxergar. Dá para ver? Eles são bem miudinhos. Os olhos, eles parecem um botãozinho, bem pequenininho, nessas aranhas, certo? Essas aranhas maiores, elas possuem um par de olhos. Aquelas aranhas menorzinhas, elas possuem vários pares de olhos. Então, olha aqui, pessoal. 4 pares de patas e um pedipalpo. O que esse pedipalpo faz? O que ele faz? Esse pedipalpo, ele colabora como se fosse a mão do aracnídeo. Ele colabora para carregar o seu alimento, para prender a presa, para carregar os seus ovos. Quando ele vai, por exemplo, ele vai pegar a presa, ele prende com os pedipalpos. E com as quelíceras, eles paralisam a presa. Então, por exemplo, os aracnídeos que possuem veneno são chamados de peçonhentos. Estes animais que possuem peçonha, eles possuem aqui embaixo no aparelho bucal uma pinçazinha que é chamada de quelícera. Ele injeta o veneno com essa quelícera e ele paralisa a presa. Com os pedipalpos, eles seguram a presa para eles poderem consumir, certo? E o que acontece aqui, ó? Aqui está o orifício anal, buquianos, né? E o que é isso aqui? Fiandeira. Aranhas que tecem teia possuem fiandeiras. É daqui que sai aquela estrutura, aquela substância que elas tecem a teia para elas poderem enrolar a sua presa. Geralmente, as aranhas que possuem fiandeiras, geralmente, tá? As aranhas que possuem fiandeiras, elas não têm veneno. Elas não têm peçonha. Por quê? Porque as aranhas que enrolam a sua presa na teia é que elas não conseguem paralisar a presa. Então, o que acontece? A mosquinha está voando e ela bate na teia, a teia tem como se fosse uma cola. E ela prende ali o animal. O animalzinho, o inseto, fica preso, depois ela vem e ela enrola este animal nessa teia e ela deixa penduradinho para quando ela quiser comer. Ela não precisa comer naquele momento, né? Então, a teia é importante para ela poder prender este animal, para ela poder se alimentar dele. Agora, as aranhas peçonhentas é diferente. Ela injeta o veneno, paralisa a presa e come a presa, certo? O interessante é que os aracnídeos, eles possuem uma digestão extracorpórea. O que é isso? Olha que interessante. Eles vomitam líquido que digere a presa e depois eles engolem tudo. Então, é como se eles vomitassem um suco digestório. Ele vomita esse líquido digere, forma uma pasta e eles engolem essa pasta. Então, é chamada de digestão extracorpórea, fora do corpo, certo? Bom, os escorpiões, eles já possuem o aguilhão. Eles possuem quelíceras, como todo escorpião possui, qualquer espécie, mas ele possui o aguilhão. O aguilhão para quê? Para injetar veneno. Então, quando o escorpião se sente ameaçado, ele levanta o seu pós-abdômen e ele aplica
com essa agulhinha, com esse aguilhão, ele aplica o veneno. Existem escorpiões bem mais peçonhentos que outros, mas todos têm veneno. Sabe o que eu achei interessante? Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em casa. Gente, tinha um inseto pequenininho, não dava para ver. Eu estava em dúvida se aquilo ali era uma mosquinha, porque foi muito rápido. Ele pousou na parede e eu encostei o braço assim, mas eu tinha certeza que aquele animalzinho não prejudicava nada. E eu senti um beliscão, eu fiz, né? Nossa, impossível esse inseto, ele não tem veneno. Mas vocês acreditam que inchou? Então ele simplesmente tinha assim um aparelho ali e ele me injetou um veneno. Eu acho que eu pressionei ele na parede e ele me picou. Mas ele não era um pernilongo. Não era. Ele era um inseto que eu sempre classifiquei como não peçonhento, porque não tinha estruturas. Ele é bem pequenininho, que fica no nosso banheiro. E ontem formou aquela bolinha, sabe aquele edema? Um inchaço ali do meu poro. Eu falei, esse inseto tem veneno pelo menos para se defender. Mas o que acontece? Quando estes seres que são classificados como não peçonhentos, isso não quer dizer que ele não tenha veneno nenhum. Isso quer dizer que aquele veneno não está classificado como um veneno capaz de prejudicar, de matar, de paralisar, de causar edema, trombose. Então, por exemplo, todo animal pode possuir uma pequena quantidade de veneno, por exemplo, pelo menos para ele se defender, mas não para ser classificado como um animal peçonhento, certo? Tudo bem? E vocês já viram, já olha o chat, tá, pessoal? Tô vendo que tá chegando informações aí. Então, aqui, ó, só para encerrar, eles não possuem antenas. Nenhum aracnídeo possui antenas, tá? Eles possuem 4 pares de patas, cefalotórax e abdômen, não possuem antenas, possuem as quelíceras, os venenosos, os que não possuem quelíceras possuem apenas fiandeiras, e os pedipalpos servem para segurar a presa, para segurar seus ovos e assim por diante. É como se fosse uma mão, certo? Ô, prof. Ó, o Alan perguntou aqui, eu tenho a Marie, que é minha gatinha, tem muito pelo. Então, a Marie é um habitat de ácaro? Sim. Tanto que tem gente que tem uma alergia terrível, né? Já tive alergia, mas eu superei. Então, mas aqui em casa ninguém conseguiu superar, não. Tem gente que tem um processo alérgico terrível. Então, eu não tenho, Dani, eu não tenho... Bom, eu tenho alergia a pó, que automaticamente já é a ácaro. Mas assim, ó, não é uma coisa absurda. Não é. Minha filha tem, o olho dela incha, fica enorme. Isso, as quelíceras é como se fosse uma pinça que injeta veneno, certo? Tudo bem? Isso, ô Lucas, isso mesmo. Bom, pessoal, vocês já viram esta aranha? Oi? Tem uma aranha que eu já vi que ela usa esse dente para mastigar. É bom você falar do aparelho mastigatório. Todos os insetos e aracnídeos possuem vários tipos de aparelhos bucais. Depende do que se alimentam. Por exemplo, a borboleta, ela tem uma probóscide, que é como se fosse uma trombinha. Ela é sugadora. O gafanhoto, aparelho mastigador. Mastiga as folhas. As aranhas que comem, elas mastigam. As aranhas que fazem digestão extracorpórea, elas têm apenas essa estrutura, ela vomita e ela engole, ela não tem um aparelho mastigatório. Isso depende de cada espécie. No livro de vocês está falando sobre isso. Existem vários aparelhos bucais de acordo com o alimento do animal. Dani, mas você foi parar no hospital por causa da aranha porque ela te mordeu ou porque você tem pavor? A Helena falou que ela tem alergia, mas começou a usar um produto de nariz para abrir e aí ajuda a controlar. Eu acho que é aquele que vai... ela te mordeu. Tem sim, gente, tem aranha que morde. Olha que não precisa ser uma aranha totalmente peçonhenta. Tem, Helena, tem um produtinho que aplica no nariz que ele ajuda. Deve ser o escorpião amarelo. A Carol está falando que a tia dela foi picada por um escorpião, ela poderia ter morrido. Vocês sabem que em São Bernardo é um grande habitat eu não sei porquê, encontra-se muito a aranha armadeira, aquela aranha que arma as suas patas e ela pula, né?
E ela mata. Se não descobrir, se não levar logo ao médico, tomar o soro direitinho, ela mata. Mas ela causa inchaço, edema, arritmia cardíaca. A aranha, eu deveria ter salvo a imagem, vou mostrar para vocês. A aranha mais peçonhenta que nós temos... A Dani está querendo sair, não sai não, Dani. A aranha mais peçonhenta que nós temos é uma aranhazinha pequenininha chamada de aranha marrom. Essa aranha marrom, ela não tem teia. E sabe onde ela gosta de ficar? Dentro de sapato, no meio de roupas. Então, por exemplo, eu sempre falo, pessoas que têm closet, que fica abertinho, tem que chacoalhar, tem que fugiu a palavra. Tem que balançar a roupa. Por quê? Vai calçar sapato? Tem que bater o sapato. Porque ela gosta de viver em tocas. E se por acaso ela entra na sua casa, ela gosta de ficar em locais quentes, dentro de sapato, no meio de roupas. Então tem que tomar muito cuidado, balançar a roupa, bater o sapato. A aranha marrom, como todo animal peçonhento, ela não quer atacar. Tanto que ela tem hábito noturno, ela gosta de se esconder. Mas vai que você enfia o pé numa bota onde ela está escondida. Ela vai entender que ela está sendo atacada e ela vai fazer o quê? Ela vai te morder, ela vai injetar o veneno. Oi. Na minha casa tem tipo um móvel de madeira assim, que ele fica do chão até o teto. E aí tem vezes que fica aparecendo atrás dele umas aranhas pequenininhas. Elas são peçonhentas ou é? Elas são pequenininhas e têm essas pernas desse jeito que eu tô mostrando aí? Não sei, professora. Porque assim, deixa eu explicar. Eu até coloquei essa aranhazinha aí, que é a aranha que mais visita a nossa casa. É nessa área, dá medo mesmo. Essas aranhazinhas são aquelas aranhas que a gente se assusta com ela. O corpinho dela é pequenininho, parece uma cabecinha de alfinete. E as patas são enormes. Essa aranhazinha aqui, ela é chamada de opilião. Ela não faz nada, gente. Por que ela não é uma aranha e sim um opilião? Primeiro, porque ela não tem quelícera. Ela não tem quelícera e também não tem teia. Então, ela não tem muita semelhança com a aranha em si. Então, ela não tem fiandeira, para tecer teia, e ela não tem quelícera. Então, ela é classificada como opiliões. Estão no grupo dos aracnídeos, mas ela tem o seu grupo, a sua classe, que são os opiliões, certo? Eles não fazem nada, viu? Eles Sério, mesmo que a aranha seja inofensiva, eu tenho medo de qualquer jeito. Eu já vi essa aranha, professora. Gente, ela tem um corpinho muito pequenininho. É melhor que nosso dedo, assim. E aí a pata dela é gigante. Eu já vi, dá muito medo. É isso mesmo, elas possuem umas patonas enormes e o cefalotórax e abdômen bem pequenininho. Elas não causam nenhum problema. Pessoal, vamos dizer aqui que vocês tenham sido mordidos por um escorpião, ou o escorpião injetou veneno, ou a quelícera, né, injetou veneno, teve aí um problema. O que você tem que fazer? Procurar um médico. Não adianta amarrar torniquete, eles falam que amarra, adianta. Não adianta chupar ou sugar o local, nada disso. É tentar, o que eles falam, tentar manter a calma, se hidratar e ir procurar um poço para tomar o soro, certo? E se você amarrar, você pode provocar um problema circulatório nessa parte, você pode provocar o quê? Uma necrose dessa parte que foi afetada, apodrecimento. Então, você não pode fazer torniquete. Torniquete é um conselho totalmente errado. Não se pode fazer torniquete quando você for mordido por uma cobra, for receber o veneno de um escorpião ou de uma aranha. Tudo que tem peçonha não pode fazer torniquete, certo? Pessoal, nós vamos entrar agora no grupo dos miriápodes. Oi. Uma vez lá no interior, apareceu uma aranha marrom que era bem grande. E eu falei pra minha mãe que era uma armadeira e que ela pulava. Só que minha mãe não gosta que mate a aranha. E ela foi tentar pegar a aranha. Aí a aranha pulou nela. A sorte é que na hora a aranha já estava machucada. Acho que ou ela sofreu algum acidente ou ela estava machucada mesmo. Então, a aranha armadeira armando aqui o seu... Ela levanta... Era assim mesmo, pro. Paulina tem esses bichos. Ela levanta os seus pedipalpos e ela pula, né? Mas assim, gente... Professora, se eu visse isso daí, eu já saía correndo. Mas sabe qual é o problema, Helena? Eu tô do lado do mundo, mas eu não ficava perto.
Sabe o interessante de uma aranha peçonhenta e da maioria dos animais peçonhentos? Eles se escondem, eles não querem atacar. Então, o que eles fazem? Ela gosta de ficar no meio de arbustos, por exemplo, na natureza. Então, ela gosta de ficar embaixo de pedaços de tronco de árvore, elas gostam de ficar ali no meio de pedras. E aí, vamos dizer que você está passando por ali. Ela não ataca, ela levanta, ela fica preparada. Se ela se tira ameaçada, ela pula. O problema é que a gente não sabe quando que nós estamos ameaçando essa aranha. Você senta no tronco onde ela está, ela pula. Né? Não é a intenção dela atacar, mas ela acaba atacando para se defender. E outra, vou mostrar para vocês a aranha marrom. E a aranha armadeira e a marrom, elas têm hábitos noturnos. Já é uma característica importante para nos livrar destes animais. Eu não estou entendendo nada, picotou tudo. Oi. Ó, essa daqui, pessoal, é a aranha marrom. Ela é pequenininha. Ó, é a Loxosceles, ó. Tem várias espécies de Loxosceles, certo? Olha como ela é pequenininha, pessoal. E ela pode matar. Ó, a aranha marrom pode causar lesão de cura difícil. Então, é muito difícil descobrir aí a cura, né? Você pode tomar o soro, mas ela pode levar à morte. Já vi uma dessas, mas ela estava morta, estava no meio da rua. Minhas primas me chamaram para brincar, eu não queria sair porque ela estava na rua. Então, Dani, tem que ver se é mesmo a Loxosceles, porque não dá para ver. Qualquer aranha pequena, ela lembra. O problema, assim, o que é interessante... Não, se você era armadeira. Ah, armadeira, tá. Se você conseguir observar, é muito comum em São Bernardo, armadeira. Se você conseguir observar a aranha marrom, ela tem uma quelícera bem protuberante, bem grande, certo? Aqui, professora, o que acontece se uma armadeira invadir o espaço da outra? Ah, elas têm as relações desarmônicas, né? Elas vão disputar espaço, elas praticam o canibalismo, é muito comum entre aranhas. Então, por exemplo, a aranha viúva negra, o que ela faz? Primeiro que as aranhas, elas são muito, principalmente as peçonhentas, elas são muito agressivas com o macho. Então, o macho, ele se reproduz e muitas vezes ele foge. A viúva negra, por que ela recebe esse nome? Porque depois da reprodução, ela mata o macho e dá de alimento para os seus filhotes. Ela mata o macho depois da reprodução. Existem aranhas que quando elas acabam de eliminar os ovinhos, elas ficam ali, acredita-se que elas estão fracas, e os filhotes comem a mãe. Então, é muito comum o canibalismo entre elas, porque ela já serve de alimento para os filhotes para eles começarem a vida deles, certo? E tem aranha também, que o macho, uma aranha gigante, essa aranha gigante é muito interessante. Ela é tão grande e o macho é bem pequenininho. O macho, ele reproduz na fêmea sem ela perceber. Não é essa, porque a caranguejeira é normal, né? Não é tão gigante. É uma aranha, gente, depois eu vou descobrir a espécie, não estou lembrando do nome. Tem uma aranha que ela faz o seguinte, quando o macho se reproduz com ela, o que ele faz? Ele reproduz sem ela sentir que ele está se reproduzindo, de tão grande que ela é e ele é pequeno, e depois ele foge. Porque se ele não fugir, ela come o macho. Então, tem todo esse processo de canibalismo entre as aranhas. Oi. Não sei se é. Depois eu vejo. Sabe as armadeiras? Hã? Como é que as armadeiras disputam a fêmea? Eles também se comem? Eles têm esse processo que chama de competição, né? Eles competem, eles lutam, eles ficam com seus peitos de pálpebras, um para o outro. Se depois você pesquisar a relação desarmônica de competição, você vai ver vários animais disputando a fêmea, né? E a fêmea, além de tudo, ela tem que estar no seu período de reprodução, senão ela também ela expulsa o macho, ela não aceita a reprodução. Bom, pessoal, para encerrar as classes dos artrópodes, nós temos a classe dos miriápodes. Por que eles são chamados de miriápodes? Porque eles possuem muitos pés. Deixe-me pegar o desenroladinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, como os miriápodes, então assim, dentro da classe, vou até escrever aqui para vocês entenderem, ó. Dentro da classe dos miriápodes estão os quilópodes e os
diplópodes. Então, pensem o seguinte, dentro da classe dos miriápodes, que indica vários pés, estão os quilópodes e os diplópodes. Como nós podemos diferenciar os quilópodes dos diplópodes? Olha aqui, pessoal. Os diplópodes, eu vou tentar pegar um desenrolado para vocês verem. Eles possuem cabeça e tronco e 2 pares de patas por segmento. Então, eles são aqueles, vou até colocar aqui para vocês verem, eles são aqueles que possuem muitas patinhas, que a gente encontra no jardim. Quer ver? É diplópodes, que é chamado vulgarmente de piolho de cobra. Diplópodes, que são chamados vulgarmente de piolho de cobra. Diplópodes. Ah, não quer entrar, não sei o que está acontecendo, só entra aranha marrom aqui. Diplópodes. Vocês sabem que a minha internet não está muito legal, não. Deu 2 vezes aqui instável. Está demorando para fazer a pesquisa. Oi. É? Não entendi o que você falou. Pro, tem muita aba aberta, fecha algumas que Eu vou fechar. Eu vou aba fechar. aberta ajuda a travar. É. Olha aqui, gente, os miriápodes, ó. Vocês podem reparar que ele tem muitas patinhas por segmento, ó. Cada divisãozinha do seu corpo, ele tem 2 pares de patas. Então, cada divisãozinha dessa parte do corpo, cada segmento, ele tem 2 pares de patas, ó. 2, 2, 2. Por isso que eles são chamados de diplópodes, porque eles possuem 2 pares de patas por segmento. Estes animais, eles são detritívoros, ou seja, eles se alimentam de detritos orgânicos, eles gostam de carne de jardim porque eles comem restinhos de folhas, restinhos de matéria orgânica. São animais que não causam nenhum problema, não atacam, não têm quelícera, não são venenosos. Porém, dentro do grupo dos miriápodes, nós temos o venenoso. Este daqui é chamado... Deixa eu só concluir, você já fala. Este daqui, chamado vulgarmente de lacraia ou centopeia, ele é um quilópode. Por que ele é chamado de quilópode? Porque ele tem 1 par de patas por segmento. Vocês conseguem perceber, ó, que ele já tem menos patas que os diplópodes, ó, 1 par de patas por segmento. E uma característica deste animal é que ele tem quelícera. Então, é fácil perceber a diferença entre os dois. Se você trombar, encontrar uma lacraia, encontrar um piolho de cobra, você consegue perceber a diferença pela quantidade de patas e porque os diplópodes, eles têm a cabecinha redonda e não tem essa antena protuberante. Os quilópodes possuem aqui, ó, essa antena protuberante, possui 1 par de patas por segmento. A lacraia, ela dói a quelícera dela, quando ela injeta o veneno dela causa paralisia daquele membro, não mata, mas dói. Conheço pessoas que já foram aí picados, né, pela lacraia e inchou, deu edema na mão. Então, ela tem hábito noturno e também gosta de ficar em jardins, certo? Então, os dois, tanto os diplópodes quanto os quilópodes, são miriápodes. São da classe dos miriápodes, que possuem várias patas por segmento, certo? Quem falou pro? Pode falar. Pro, fui eu. É que o bichinho que você acabou de falar, os quilópodes. Ah, os quilópodes? Eu já vi Helena, não tem com os meus primos e uma cor assim em volta deles. Se ele tem uma que cor... me ativam quando você tem. E usa chinelo, porque... A taturana, não é? Ah, taturana. A taturana é larva de borboleta, que ela queima. Não, não é larva de borboleta. Qual? Como ela é? É igual a imagem que você mostrou.
Ah. Se é E igual aí, à imagem... às vezes, quando a gente toca, queima. Não, mas ela não queima. Quem queima é a taturana. Essa daqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Deixa eu só responder aqui. Se uma armadeira chega... a Sara falou que foge. Pro, qual é o nome do bicho que todo mundo tem alergia mesmo? Ácaro. Pro, as pessoas encontram diplópodes nas rochas e quilópodes, encontra os diplópodes em jardim. As centopeias, os quilópodes, você pode encontrar tanto em jardim quanto em troncos. Uma vez teve uma infestação de piolho e de cobra nas casas da minha rua, inclusive na minha casa. Então, eles não fazem nada. Os piolhos de cobra, eles não causam nenhum problema. Qual era o nome do bicho que todo mundo tem alergia? Ácaro, tá bom? Ô, Helena, você está falando desse aqui, ó? Só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Eu vou abrindo, é verdade, eu vou abrindo todas as abas depois. Aqui, ó. Não é muito comum encontrar taturana aqui, porque a taturana, ela gosta de ficar, assim, em locais onde tem muita folhagem, essas coisas, né? Ah, eu não estou espelhando, espera um pouquinho. Então, Eu vira e mexe, eu encontro no meu jardim. É isso mesmo, ela gosta de ficar em locais que tem muita folha. Porém, as taturanas, o veneno delas não é que queima, não é que é perigoso, queima. Isso aqui, ô Helena, É, é taturana. Você encontra onde a taturana? na praia, quando eu era menor, tinha um monte lá na praia. Minha tia falava para não tocar. Não pode tocar. Elas são larvas, elas têm defesa, a defesa delas é estes pelinhos que elas possuem, eles soltam como se fosse, não é um quinidário, hein? Mas é como se fosse um líquido urticante, ele queima, né? E machuca, fica vermelho o local. Tem essa taturana de fogo que eles chamam, nossa, dói Sim, mesmo. eu já vi várias dessa. Minha tia. Então, E aí, E hoje em dia eu não vejo mais, mas quando eu era menor tinha muita. então essas taturanas, elas causam, assim, graves desastres. Professora, Dói muito. Henrique, é verdade, todo mundo tem pavor de aranha. Todo mundo tem pavor. Aranha, o Henrique falou que é muito, dá medo. Todo mundo tem medo de aranha, seja uma aranha pequenininha. Gente, olha aqui as aranhas com vários olhos. Olha, ó. Nós não conseguimos ver dessa forma, mas elas possuem olhos aqui, ó, atrás da cabeça. Então, as aranhas, além de tudo, elas enxergam, né, através aqui, ó, na parte posterior da cabeça também. Elas possuem vários olhos, olha lá, os olhos simples. Vocês viram? A aranha que tece teia, a aranha não é peçonhenta. Outra aranha que assusta, mas ela não é peçonhenta, é essa aqui, ó. Aranha caranguejeira. Ela não é peçonhenta. Tanto que tem gente que cria, né? Uma aranha caranguejeira em casa e tudo mais. Lógico que ela tem veneno para paralisar a sua presa, porque Eu você tem quero que saber quem jogar. que é o maluco que cria. Tem gente que cria aranha, gosta de criar aranha caranguejeira. Está errado, né, A gente? Porque graça de criar uma aranha, eu sinto que ela mais assusta do que. tem gosto para tudo, mas a aranha Sai do caranguejeira. pote. Ah, Sara, boa colocação. Pessoal, as aranhas, o grupo dos aracnídeos, eles são chamados de quelicerados. Por quê? Porque eles possuem quelíceras. Então, dentro da classe dos aracnídeos, eles também são chamados de quelicerados, como os miriápodes. Os miriápodes não estão os diplópodes e os quilópodes. Dentro do grupo dos aracnídeos, eles são os quelicerados, porque eles possuem quelíceras. Obrigada, viu, Sara? Tudo bem, pessoal? Eu acho que eu já consegui concluir com vocês a artrópode. Nós terminamos. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as baratas. Um assunto bem legal, barata. Eu tenho, olha, sinceramente, sou bióloga, mas não gosto de barata, gente. Olha só que interessante. As baratas, elas possuem alguns artifícios para conseguirem sobreviver. Então, assim, gente, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Se você cortar a cabeça de uma barata e deixar o corpo dela ali, ela morre de fome, mas ela não morre porque você arrancou a cabeça dela.
As baratas, isso saiu uma matéria muito interessante, na Super Interessante, somente de baratas. As baratas, quando você esmaga uma barata, então, por exemplo, você matou a barata, esmagou. Você sabe que se você esmagou a barata, mas você quebrou apenas a estrutura, o exoesqueleto dela, esmagou, espirrou celoma, aquela parte branca, ela vai se recompondo, o corpo, e ela volta a ficar bem. Então, às vezes, você esmaga a barata ali, deixa a barata, daqui a pouco, passa alguns dias, ela já está bem. A não ser que você amasse totalmente o crânio dela. Mas se você amassa o abdômen, ela volta a ficar bem. Ela vai regenerando esse exoesqueleto, essa estrutura do corpo. Muita gente faz isso. Se você pega a barata e joga a barata no vaso, ela te agradece. Porque ela consegue nadar e ela fica muito bem no esgoto. Então, ela não morre. Você deu uma chineladinha na barata e joga a barata no esgoto, ela não morre. E eu não sei se vocês já repararam, mas a barata, ela tem dois cílios, duas estruturazinhas peludinhas assim no abdômen. Vou mostrar a foto para vocês. Quando a barata, ela sente que tem alguém se aproximando dela, essas espículas se movimentam no abdômen e ela foge. A barata, ela corre muito rápido. E vocês sabem que quanto mais você grita, mais velocidade a barata ganha. Ela tem um sensor, é como se ela fosse sensível ao barulho. Então, por exemplo, você vai devagarinho. Ela não está vendo, ela está virada para lá. As espículas da barata se movimentam, ela foge. A barata gosta de escuro. Sabe quando você apaga as luzes da sua casa? Ela consegue enxergar muito bem no escuro. Então, é ali que ela gosta de se movimentar, é ali que ela gosta de buscar o alimento dela, porque ela é um animal onívoro, ela gosta de alimentar de lixo, de tudo principalmente de cheiro de açúcar. Você dormiu sem escovar os dentes. Não vai escovar, eu comi chocolate agora. Ela é atraída pelo cheiro. Então, ela fica aqui, ela suga o cantinho da sua boca para ela se alimentar desse açúcar. Então, a barata, ela gosta... É o capeta mesmo, é verdade. Então, a barata... Só um minutinho, Gabriele. A barata, ela enxerga bem no escuro. Ela enxerga bem no escuro, e ela consegue diminuir 3 vezes o seu tamanho. Então, por exemplo, você fecha a porta, não tem como entrar barata? Tem. Ela se pressiona, ela diminui o seu tamanho e ela entra em qualquer fresta. Tá? Só para vocês saberem como a barata é um inseto interessante. Pode falar, Gabi, enquanto eu coloco a tarefa, que eu acho que o professor já entrou. Um dia eu tava brincando na rua e aí tinha uma barata na calçada do meu amigo. Aí a gente pegou a bicicleta dele, ele subiu e começou a atropelar a barata. E ela não morria, Barata é um bicho terrível, é verdade. Ó, gente, exercícios página 143. O Lucas falou que uma vez ele dormiu, gente. Bom dia, Edson. Olha só, Edson, o aluno falou que dormiu. Dormiu e acordou com a barata na boca. Olha que coisa nojenta. Tô vendo o assunto de vocês. Eu traumatizei, professora. Foi nojento. O pior de barata são aquelas que são ainda encrenqueira, que ela vai pra cima de você. Ela enfrenta, né? Eu lembro que eu estava no conselho em sala de aula e as professoras todas sentadas, concentradas na escola de estado, e um bicho voando, né? Ai, Deus me livre. E alguém fala, gente, deixa o inseto, de repente, quando for ver, era uma barata, gente. Deus me livre. Aquela mulherada levantou correndo, saindo, gritando. Deixa eu só fazer um comentário que o Edson falou, eu lembrei. Você sabe que a barata ela é atraída por quem tem medo dela. Então, quando você tem medo, você libera um cheiro que é chamado de feromônio, que vem da adrenalina. Então, se tem uma pessoa que tem medo e uma que não tem, ela voa em quem tem medo. Olha que legal, gente. Ela libera um feromônio. Como que não tem medo? Não tenham medo. Ela vai pra cima de você. Mas é um bicho tão nojento. Ela Eu de até armas nucleares, ela. Eu só não tenho medo que o cachorro não avança. É? Meu cachorrinho fugia. Desculpa, Edson, é verdade. Elas resistem a altas temperaturas. Então, elas têm a capacidade de sobreviver. Se houver uma bomba nuclear, ela vai sobreviver. Pode ter certeza que a barata está no inferno, gente. Eu tenho certeza. Quando chegar no inferno, você vai encontrar muita barata, porque é um bicho do capeta, como diz o colega aí.
Tchau, gente. Professora, tá de brincadeira, né? Então, se tem medo, ela vem atrás de você. Ela vem porque você libera um feromônio da adrenalina. E ela voa em cima de você. Ela voa em quem tem medo. É um ataque da barata. É por isso que quando tem uma barata na minha casa, a gente fecha a porta e coloca uma toalha para ela não entrar debaixo da Não porta. adianta, ela diminui 3 vezes o tamanho dela. Ela vai Mas passar. a gente coloca uma toalha, assim, embaixo da porta para ela não conseguir tá. entrar, entendeu? Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau, Marisa, Francine. Nossa, eu já tô me sentindo tão privilegiada. Olha, eu tô numa banca, Edson, hoje. Tchau, gente. Tchau, tchau.